A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Hoje a gente vai para a 19ª aula de número 19, né? Aí só tem mais uma para a gente finalizar com a chave de ouro. E graças a Deus, né? Aqui estamos mais uma vez sustentado pela graça do Espírito. Se você chegou até aqui, com certeza, né? Você não vai deixar de fazer a última aula para concluir com chave de ouro. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, meu Deus. Te peço, meu Deus amado, descedimento, Senhor, de mais um estudo, Pai querido, Pai amado, a respeito da santificação, meu Deus. Opera, meu Deus amado, nas nossas vidas, Senhor. Faça, meu Deus, a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O que é santificação? A santificação do nosso corpo, alma e espírito santifica o abandono das coisas que fazíamos antes de conhecermos a Deus e que, portanto, desagradam a Deus, para vivermos uma vida diferente, como Ele nos orienta em Sua palavra. A Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, verso 22 até o 32, é a separação total. Não, aqui já deu ponto, né? Aqui é o que falou no primeiro, aqui já é agora outro assunto aqui, né? É a separação total do pecado e de tudo que há no mundo que desagradam a Deus. Ser santo é uma qualidade do povo de Deus que nos leva a fazer separação das coisas do mau costume deste mundo e então passando a pertencer somente a Deus, sendo completamente fiel a Ele. Quem realiza esse processo de santificação em nossa vida é o Espírito Santo. Uma das qualidades de Deus é ser santo. Aqui já aprendemos um pouco, né? Que a santidade aqui já é uma separação, né? O que é santificação? É separar daquilo que não agrada a Deus, né? Mais uma vez estou aqui pela madrugada aqui fazendo esse estudo aqui, né? Vamos continuar aqui. Ser santo é impossível. Ser santo é impossível, ponto de interrogação. Perdão, de exclamação, né? Ele está exclamando. E Deus pedirá algo possível? Olha só. Vamos continuar, ficou interessante isso aqui, né? Deus pede para santificarmos a nossa vida a Ele. Mas Deus pediria algo impossível? Não. Vivemos no mundo manchado pelo pecado, manchado pelo pecado, rodeado de violência, pornografia, desonestidade e falsa religião. Deus não quer que nós isolemos deste mundo, não. Que está em João capítulo 17, verso 14 a 21. Mas Deus quer que fujamos do pecado, que não amemos as coisas deste mundo. Leia 1 João capítulo 2, verso 15. Vamos pegar a Bíblia e vamos ler 1 João capítulo 2, verso 15, que diz assim: Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, tá vendo? Deus quer que sejamos luz, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, e brilhemos como luz no mundo de trevas, Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. Nunca foi e não é fácil viver como povo santificado, um mundo de corrupção e injustiça, mas isso é possível. Jesus, quando esteve nesta terra, viveu como homem e provou isso tendo uma vida sem pecado. Imitemos a Jesus, assim podemos vencer o pecado e o Espírito Santo mora em nós. A fé é a nossa arma. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é o nosso escudo para lutarmos. Leia Efésios capítulo 6, verso 16. Você tem a fé porque ela é um presente de Deus a todos quantos o aceitaram e fazem a sua vontade. Usufrua desse poder que é a fé em Jesus, para vencer o pecado e santificar a sua vida para Deus. A santificação é essencial para termos comunhão com Deus. Deus quer ter íntima comunhão conosco, mas precisamos ser um povo santo, separado da imoralidade, da impureza, da maldade, da prostituição, da mentira, da lascívia, da avareza, da luxúria, enfim, do pecado. Só assim podemos ter essa comunhão tão maravilhosa com nosso Pai, o nosso poderoso Deus. Leia 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e o verso e o capítulo. Agora eu me embananei aqui, agora eu não sei, né? Eu sei capítulo 6, verso 14, né? E também é o verso 7 e o verso 1, né? Do capítulo 6. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui e vamos fazer essa leitura aqui. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6, não vamos sair do capítulo 6. Vamos lá, agora vamos ler o verso 14. Diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, né? Agora vamos por verso 7. Do jeitinho que falou aqui, né? Vamos fazer. Na palavra da verdade, do poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Agora vamos por verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha, rapaz, entendi, né? Ficou bem melhor do que, né, se fosse levar em ordem, né? Assim a gente entendeu melhor. Que sabedoria, né? Vamos continuar aqui no último parágrafo aqui. O pecado não pode ter lugar na vida do crente. Mesmo sendo crente, às vezes
a nossa velha natureza quer ressuscitar com suas vontades pecaminosas que praticamos antes de conhecermos a Deus. Leia de novo, né? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, a gente leu, né? E 15. Vamos passar isso aí que a gente leu agorinha, né? As situações que vivemos no dia a dia nos saltam e, sem percebermos, estamos brigando, falando palavrões, mentindo, roubando, nos vestindo inadequadamente, enganando e outras coisas mais, ou seja, produzindo os frutos da carne. Leia Gálatas, capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Vamos lá. Vamos abrir em Gálatas e vamos ler. Vamos lá. Gálatas, não saia do capítulo 5. Vamos ler o 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem forte isso, né? Bem forte. Mas, como somos humanos e imperfeitos, precisamos de Jesus para lutarmos contra estas coisas e então buscaremos uma vida de santificação e em comunhão com Deus. Dessa maneira fica mais fácil lutarmos contra o pecado. Temos de sermos limpos de que tipo de impureza? O apóstolo Paulo menciona duas amplas categorias de pecado que têm de ser exterminadas de nossas vidas: impureza da carne e impureza do espírito. Jesus nos purifica dos pecados e a palavra de Deus é que nos leva, à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos fazendo os ajustes necessários, ou seja, deixando a prática dos costumes que antes tínhamos e agora fazemos o correto, que é a vontade de Deus para agradá-lo. Quais são as impurezas da carne? São todas as formas de imoralidade e mundanismo, como pecados sexuais, embriaguez, desonestidade e todas as outras características que a carne deseja. Pessoas que praticam tais coisas não terão permissão para entrar no céu. Você nota aí você vai notar desse jeito. Escreve aí desse jeito. Código 4, céu.
bom? Leia Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. A gente já leu isso, né? 1 Coríntios 6, 9 e 11. E Apocalipse 21, 8. Quais as impurezas do espírito? Os crentes da cidade de Corinto estavam rodeados pela idolatria, deuses que não era o Deus santo e verdadeiro. Em 1 Coríntios 10, 14 a 21, lemos isso. Hoje não é diferente. Estamos rodeados de uma variedade de doutrinas humanas, fisiológica e diabólicas, práticas de espiritualismo, rituais, adoração a santos e imagem de escultura. Muitas vezes pratica escondidas e disfarçadas no meio da cultura do povo. Isso porque Satanás vem de maneira sutil para enganar. Mas o verdadeiro cristão tem o poder e o discernimento do Espírito Santo e não participa de tais práticas impuras. Temos de limpar-nos desse e de qualquer tipo de mal e adorar somente a Deus. Leia São Mateus capítulo 4, verso 10. Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 10. Diz assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso que está escrito. Nossa adoração a Deus tem de ser de acordo com a verdade dele. Leia João capítulo 4, verso 24. Sem a santificação não teremos comunhão com Deus. Vamos continuar aqui. O que fazemos se precisamos estar com nossa vida santificada a Deus? Nós temos de estar ligado a Deus através da oração e com o estudo da sua palavra para podermos vencer o pecado e assim produzirmos o fruto do Espírito e principalmente o fruto do domínio próprio. Esse fruto do domínio próprio é quando temos o domínio, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a nossa vontade pecaminosa, sejam das nossas ações e pensamentos, fazendo a vontade de Deus e deixando o Espírito Santo atuar em nós, pois só dessa forma conseguiremos estar com essa vida santificada a Deus. Leia Gálatas capítulo 5, verso 22. Em toda a Bíblia, o que mais vemos é Deus pedindo a santificação ao seu povo. Nós, naturalmente, sem precisarmos de um ensinamento, já temos dentro de nós uma inclinação para fazer aquilo que não agrada a Deus. Notemos uma criança que, mesmo
pequenina tem a inclinação para fazer o que é errado, podendo observar que não foi ensinado a ela e já o faz. Pois este é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O que agrada a Deus é a nossa santificação. Estas atitudes naturais que nascem conosco são frutos da natureza, do pecado que existe em nós e devem ser combatidas. Buscar a santidade é combater a nossa natureza pecadora e vencê-la através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Santificação significa o processo que acontece em nossa vida e que nos leva a sermos santos. Ser santo significa estar conectado com a vontade de Deus e desconectado do pecado. A vontade de Deus está descrita em sua palavra, a Bíblia Sagrada. É nela que encontramos as diretrizes para uma vida que agrada a Deus. É um processo contínuo. Trabalhemos em cooperação com Deus pela nossa santificação a vida toda. Nunca cheguemos à perfeição pela vida, mas podemos viver como santos, nos aperfeiçoando cada dia para agradarmos a Deus. A Bíblia diz que a santificação é obrigatória no nosso relacionamento com Deus. Não é uma opção a ser feita. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito isso. Sem a santificação em nossas vidas, estamos separados de Deus e unidos com o pecado, mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto, e vos para que vos não ouça. Está escrito em Isaías capítulo 59, verso 2. Deus nos chama para a santificação e para isso aconteça, temos de abandonar a inveja, está escrito em Tiago capítulo 3, verso 14 ao 16, o orgulho, Provérbio capítulo 16, verso 18, o engano, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 6 e 7, a vaidade, Efésios capítulo 4, verso 17 e Salmo capítulo 4, verso 2. Existem vários tipos de vaidade. Exemplo, vaidade ministerial, orgulho em querer ser o melhor entre as outras pessoas, vaidade de maneira de se vestir, de falar, da aparência, irmãos e irmãs com roupas sensuais, escandalosas
inadequadas, chamativas, curtas, transparentes e etc. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 1 Pedro capítulo 3, verso 2 ao 5. Irmãos com cabelos descidos e vaidades citadas, a outra que não agradam a Deus. Por isso, devemos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 14. O mudanismo, 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Devemos fugir do mudanismo ou seminudismo, Apocalipse capítulo 3, verso 18 e 16 e 15, tudo no capítulo 3 de Apocalipse. Quais pessoas que não herdarão o reino de Deus? Leia 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15, Gálatas 5, 19 e 21. Contudo, o que se santificam agradam a Deus. Romanos capítulo 6, verso 22. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Leiamos 1 Coríntios, versos 6, 19 e 20 e 1 Coríntios 3, 16 e 17. Desta forma, ninguém tem o direito de destruir o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Assim, não podemos ter vícios como fumo, vira a página, de toda espécie, cigarro, cachimbo, charutos e etc. Drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, heroína, ISD, cheirar cola, lançar perfume, entre outras, e bebidas alcoólicas de qualquer espécie. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10 e 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Leia Romanos capítulo 13, verso 13, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 24 e Efésios capítulo 5, verso 18, Daniel capítulo 6, verso 4 e Isaías capítulo 28, versos 7 e 8, que fala a respeito do vinho e de bebida forte, né? Esses versículos aí. Pois é, né? Aqui foi o estudo sobre a santificação, né? O próximo estudo é a nossa despedida, né? A nossa despedida, o próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a paz do Senhor Jesus e até a próxima. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de participar, meu Deus amado, deste estudo. Meu Deus, opera as tuas maravilhas, o teu querer, as tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus.